Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é muito importante pra mim, muito importante pra você, porque nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. A maioria das pessoas não sabe e tem uma visão errada sobre o dente do siso, mais conhecido como terceiro molar. E você vai ficar sabendo agora as verdades sobre esse dente, também conhecido como dente do juízo. A pauta de hoje é sobre o dente do siso. Nós, dentistas, não gostamos de falar esse palavreado, a gente costuma falar terceiro molar, que é o verdadeiro nome desse dente, terceiro molar. Como vocês já sabem, nós temos 3 tipos de molares, primeiro molar, segundo molar, e esse é o terceiro molar, é o último que chega na boca. Por volta ali dos 18 anos de idade, 20, às vezes um pouco mais cedo, 16, 17, pode ser um pouco mais cedo nas meninas, um pouco mais tarde nos meninos. Ele é um dente que gera muita polêmica, todo mundo pensa, a maioria das pessoas pensa que a gente tem que extrair o terceiro molar sempre. Sempre vai chegar aquela hora que você tem que ir lá e tirar o seu siso. Ah, tem que tirar o siso, tem que tirar o siso. E eu vou esclarecer pra vocês o seguinte, pessoal. Muita gente mesmo realmente tem que tirar o siso. Só que nem todo mundo, essa é a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Não é todo mundo que precisa tirar o siso. Por quê, pessoal? Existe grande chance de você ter que tirar o siso, principalmente o de baixo, porque grande maioria das vezes não existe espaço pra ele. O que acontece? Ele vem, normal, se desenvolvendo. Vocês sabem que o dente se desenvolve primeiro na coroa, ou seja, a parte que geralmente você vê do dente, e a raiz vai se desenvolvendo depois. Então, conforme a raiz vai se desenvolvendo, ele vai levantando, vamos dizer assim, ele vai subindo, e até a hora que ele chegaria na boca. E na grande maioria das vezes ele não chega porque falta espaço para ele. Então ele vem vindo, ele impacta no dente vizinho, que é o segundo molar, e ele para ali, ele fica ali. Muitas vezes ou totalmente incluso, ou seja, totalmente dentro do osso, não chega na boca, ou às vezes semi-incluso, o que é o seguinte, uma parte dele chega e a outra parte fica submersa na gengiva e naquela situação não muda mais. Em algumas pessoas, alguns felizardos, esse dente vai conseguir chegar livremente na cavidade bucal e você não vai precisar extrair nesse caso. Agora, a grande maioria das pessoas acaba tendo que extrair por causa de falta de espaço. E quando o dente fica impactado por falta de espaço, outras consequências negativas podem acontecer. E a primeira delas, a mais comum, é o fato de você não conseguir higienizar direito. Por quê? Fica aquele processo de dente em erupção ali, fica aquela situação ali de gengiva ao redor, que normalmente ela estaria cedendo cada vez mais para que o dente conseguisse emergir, mas ela não cede porque o dente parou de emergir, impactou, então fica aquele amontoado de tecido mole ali que você não consegue acessar com a escova. A escova às vezes é muito grande para isso. Por isso é um dos motivos que eu falo para vocês usarem sempre escovinha pequena, tá certo? Delicada, cerdas macias. Às vezes a situação gengival ali começa a gerar uma inflamação e aí dói um pouquinho, aí mesmo que a pessoa escova menos ainda, e aí que vira às vezes uma situação de inflamação geral, e é quando você começa a ter dor naquela região, e aí sim você vai procurar o seu dentista numa situação emergencial. Muitas vezes é administrada uma medicação ali, às vezes chega até o ponto de usar antibiótico, porque vira uma inflamação danada, muitas vezes infeccionada, que pode gerar acometimento até de garganta. Às vezes não dá nem para o profissional mexer antes que a gente controle esse quadro com medicação. E o futuro é fazer intervenção ali, ou de extração total do dente, ou alguma intervenção gengival ali para que você possa fazer a higiene tranquilamente e não tenha mais esses episódios de pericoronarite, que é o que a gente chama. Para você prevenir, vá sempre no dentista para que ele te oriente qual é a postura certa a ser tomada nesse caso em que o terceiro molar está ali em vias de ser extraído ou não, tá certo? Muito obrigada por assistir, vejo vocês nos próximos vídeos e não esqueçam de continuar sempre sorrindo!